Muito bem, eu quero conversar com vocês hoje a respeito da previsão lá do Apocalipse capítulo 6, quando fala dos selos a serem abertos pelo Senhor. O segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo especificamente, que eu quero tratar disso. O que Deus está prometendo através do Apocalipse? Está prometendo o fim através de um método, através de fases, onde vai ocorrer determinados fatos, que esses fatos encadeados numa sequência vão levar até o julgamento final, até o conflito final entre o bem e o mal, e o resgate do povo de Deus para morar na Nova Jerusalém. Então, o desfecho final está previsto no livro de Apocalipse, conhecido como Revelação, do grego Apocalipto. Lá no segundo selo, diz que vai ter guerras nos tempos finais. Então ele é simbolizado com uma grande espada. É uma fase em que a humanidade vai conhecer guerras. Essa fase pode ser conjuntamente ou pode ser separadamente do terceiro e do quarto selo, dos demais estágios. Então, se fala num estágio chamado de grande espada. Também foi dado a grande espada, que são guerras, ou seja, vai ocorrer guerras frequentemente. Numa primeira etapa, conhecido como o segundo selo. Depois do terceiro selo, já vai ocorrer a fome. Vai ser uma época que vai ter uma carência de alimentos muito grande. Que vai valer, o alimento vai valer muito e não vai ter o suficiente para satisfazer as necessidades da população. E depois, no quarto selo, trata justamente da mortandade decorrente de enfermidade, de peste. Vai aparecer doenças em que vai matar uma grande quantidade de pessoas. Então aqui ele fala especificamente, e olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavalo sendo chamado Morte. O inferno estava seguindo e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Ou seja, a quarta parte da terra vai ser eliminada conjuntamente pela guerra, que no caso é a espada, pela fome, a carência de alimentos, e também por meio da peste, das doenças, e outra coisa que ele chama aqui de feras da terra, que são animais bravios. Então, essas etapas, elas podem ocorrer conjuntamente ou de forma sequencial. Aqui está previsto em Apocalipse, a revelação de Cristo para João, quando o apóstolo João, estava com mais de 90 anos de idade, exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos. Estava lá porque o imperador da época, Domiciano, queria executar ele. Ele estava sendo procurado. Então ele foi se exilar, ele recebeu uma visão de Cristo e ele registrou isso. Mas muito bem, nós temos que agora fazer um contraponto com o próprio Yeshua, que é Cristo, falou sobre os momentos finais, que está lá em Mateus capítulo 23, aliás, capítulo 24 e capítulo 25. No 24, ele é bem extenso também, não daria tempo para a gente, num vídeo só, conversar sobre esse capítulo. Mas vamos deixar assim em evidência um sinal que precisa ocorrer para a volta de Cristo. Então, os discípulos queriam saber quando o Senhor vai voltar novamente, quando vai ser o tempo final, quando que todos esses acontecimentos aqui, essas dores, esse sofrimento que estão sendo narrados, quando que isso vai findar realmente e que Cristo vai vir buscar o seu povo prometido. Nós temos que atentar para o 24, verso 14, quando ele diz assim, Cristo assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Então assim, antes do final, antes do retorno de Cristo, antes do julgamento final, vai ter uma série de eventos, como a gente viu lá. Falou de guerras, que lá no segundo selo. O terceiro selo falou sobre a carência de alimento, a fome, a miséria vai aumentar. E o quarto selo seria mortandade através de epidemia, doenças, pragas,
enfermidades. Todos esses três, o juízo da espada, da fome, dessa enfermidade, vão, segundo Apocalipse 6, lá no Apocalipse 6, que a gente leu, né? Mais especificamente, Apocalipse 6, no verso 8, vai eliminar a quarta parte da terra. Diz lá, a quarta parte da terra vai ser eliminada por esses juízos, segundo o que está lá, Apocalipse 6, 8, registrado pelo apóstolo João. Mas o Cristo ele fala que há necessidade para voltar, para Cristo retornar, buscar o seu povo, do evangelho ser pregado. Então o que quer dizer isso? O evangelho ele tem que ser ensinado, ele tem que ser divulgado. Agora, se as pessoas vão ouvir e fazer isso de letra rasa, vai entrar por um ouvido popularmente e sai para o outro, ou seja, não vão dar valor e atenção alguma, isso é indiferente. O que precisa é elas ouvirem. Por quê? Porque no dia do julgamento, lá em Apocalipse 20, elas vão passar por um crivo. E elas vão ser confrontadas com aquilo que elas ouviram. O que elas fizeram e o que elas ouviram. Aí que vem a questão do juízo. Muitos vão aceitar, e Deus quer que aceitem mesmo, e vão ser salvos pela fé e pelas obras em Cristo. Mas uma outra parte não vai aceitar. Mas o que Deus precisa que seja feito, justamente no 14, é que elas ouçam. Elas que mesmo que não aceitem, mesmo que rejeitem, mesmo que vão zombar, mesmo que vão escarnecer, mesmo que vão achar que é uma fábula, não importa, elas precisam ouvir. Porque no dia do julgamento, elas não vão estar mais como inocentes, porque elas ouviram. Elas ouviram e fizeram uma escolha. Então, a partir do momento que você ouve o evangelho e que você escolhe não seguir ele, você está selando o seu destino, você já está fazendo a tua opção. Então, é isso que Cristo quer dizer lá no 24:14. A pregação do evangelho é fazer com que as pessoas ouçam, que a partir do ouvir, ela vai fazer a opção dela. Ela vai fazer a escolha dela. Se ela quer seguir e cumprir o que está aqui, ou não quer. Mas isso, nessa vida aqui, não vai ter muita diferença, não. A diferença vai ser no momento do julgamento. Você ouviu, você sabia da lei. Você não cumpriu porque não quis. Agora, o João, a Maria, o Pedro, o Zeca, o povo, todas as pessoas que cumpriram, eles vão receber o galardão. Eles vão ser dito, bendito venham, meus filhos amados. É como está lá em 25, no capítulo 25 de Mateus. Então é preciso, pregar o evangelho é fazer com que as pessoas escutem. Não é convencer as pessoas, não é obrigar, nada disso. É fazer simplesmente escutou. Escutou, está pregado, está feito. É só isso a missão daquele que vai levar o evangelho. Até porque Deus já sabe de antemão quem vai aceitar e quem não vai. Isso aí já é uma questão fechada, Deus já sabe. Deus conhece, mas Deus ele dá a oportunidade da pessoa até o último momento da vida dela, ela voltar atrás. Então essa oportunidade tem que ser dada. E a oportunidade ela gera a partir do momento que a pessoa escuta a palavra, que a pessoa aprende a lei de Deus. A partir desse momento ela gerou oportunidade. Agora, se ela vai agarrar a oportunidade, se vai rejeitar, ou se vai zombar, escarnecer, aí é a opção dela. Então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos divulgando. Nós estamos oferecendo o evangelho, estamos mostrando a lei de Deus. Agora cada um vai fazer a sua opção. No dia do julgamento, isso aí vai ser levado em consideração. É aqueles que ouviram e aqueles que não ouviram. Os que ouviram a palavra de Deus e não aceitaram serão punidos com muito, muito açoite. Agora os que não sabiam, diz Jesus, diz Cristo, né, e fizeram coisas contra a palavra de Deus, mas por ignorância, porque nunca ouviram falar da palavra de Deus, serão punidos com pouco açoite. É o que Cristo está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz isso. Então isso tem que ser pregado o evangelho para isso. E nós estamos vendo os sinais dos tempos. Nós estamos vendo que tudo está se ajeitando e completando lá em Apocalipse 6, completando aqui no Mateus 24, está fechando. O cerco está fechando. Está tudo se encaminhando para essa finalidade. As coisas não vão voltar como eram. Se você viveu numa outra época e não tinha esses sinais, não vai voltar. Não vai ser mais igual. Porque tem que cumprir a palavra. Então é isso que a gente quer. Arrependimento. Se arrependam. Peçam perdão a Deus. Volte para a palavra de Deus.
largam os erros, largam o pecado e passam a orar e dedicar sua vida para o Senhor e esperar a volta de Cristo. É isso que ele quer. Se arrependa dos pecados e cumpra os mandamentos de Deus. Aceita Jesus Cristo, porque Ele é a porta, Ele é o caminho de salvação. Aquele que imita Ele, que aceita as palavras dEle, passa a viver de acordo com a vontade dEle. É esse que Deus está procurando. É esse que Deus quer. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados.